Olá, investidor! Aqui é o Sufac, do canal Dinheiro que Estuda, e hoje vamos falar sobre um assunto que pode estar drenando seu dinheiro sem que você perceba: os custos dos ETFs. Se a taxa total for alta, seu patrimônio pode estar escorrendo pelo ralo como água. Antes de continuar, se você quer mais conteúdos como este, não deixe de se inscrever, curtir e deixar aquele comentário carinhoso. É isso que me motiva a trazer informações valiosas para você. Antes de analisar seus próprios investimentos, vamos entender para onde o dinheiro dos investidores está fluindo. Começando pelos brasileiros, nos últimos meses, o que mais tem chamado a atenção é o aumento expressivo nas compras de ETFs de curto prazo e fundos de liquidez imediata. Parece que muitos estão usando essas opções como um cofre digital para guardar dinheiro. Mas, olhando para o exterior, a história muda. Enquanto em abril os investidores locais focavam em um único ETF americano, agora 3 deles dominam as preferências: S&P 500, Nasdaq, 100 e até um ETF de semicondutores. Isso mostra que o apetite por ativos internacionais só cresce, especialmente com a popularização das contas internacionais. Agora, quando olhamos para as compras de ações estrangeiras pelos brasileiros, um nome se destaca: Berkshire Hathaway, a holding de Warren Buffett. Com a queda recente no preço das ações, os investidores correram para comprar, impulsionando o volume de negociações. E não para por aí: dos 10 ativos mais comprados, 6 são ETFs, com destaque para os de tecnologia e criptoativos. O Bitcoin, inclusive, aparece em terceiro lugar entre os preferidos dos investidores globais, mostrando que até as moedas digitais estão ganhando espaço nas carteiras. Falando em globais, os grandes players do mercado seguem uma estratégia mais conservadora. Metade dos investimentos está concentrada em índices como o S&P 500, com o Vanguard e Vol liderando em volume. Já os brasileiros têm um perfil mais diversificado, explorando temas como dividendos, K-pop e até defesa nacional. Aliás, você já ouviu falar em K-defesa? Com a crescente tensão geopolítica, empresas do setor de defesa têm se destacado, como a Anva Aerospace, que produz desde mísseis até motores para aviões. Investir em um ETF temático de defesa pode ser uma forma inteligente de aproveitar esse movimento sem precisar escolher ações individuais. Mas voltando aos ETFs, uma tendência preocupante entre os investidores brasileiros é a preferência por produtos alavancados. Quase metade dos recursos aplicados em ETFs internacionais está em versões com alavancagem, um risco enorme para quem não está preparado. Imagine investir R$100 mil e metade disso estar em ativos que podem dobrar ou zerar de um dia para o outro. É uma aposta arriscada, especialmente quando olhamos para o histórico. Desde 2020, o volume de compras de ações americanas explodiu, mas com essa alta vem também uma exposição maior a perdas. Agora, vamos ao que interessa: como escolher o ETF certo? Vamos comparar os custos, porque cada centavo conta. Nos Estados Unidos, o voo Vanguard S&P 500 tem uma taxa de administração de apenas 0,03%, enquanto o SPY, SPDR/SP 500, cobra 0,09%. Parece pouco, mas a diferença é brutal. Se você investir R$100 mil no SPY, em 20 anos pagará R$18 mil só em taxas. No voo, esse valor cai para R$6 mil. E se considerarmos um rendimento anual de 10%, a diferença salta para mais de R$40 mil. Por isso, optar por um ETF com taxa baixa desde o início faz toda a diferença no longo prazo. E no Brasil? Aqui, os ETFs de S&P 500 também têm suas particularidades. Entre os maiores, o Tiger, da Mirai Asset, lidera em volume e também em eficiência, com uma taxa de 0,12%. O Coreia, da Samsung, e o Arise, da NH, não ficam muito atrás, com 0,17% e 0,16%, respectivamente. Mas atenção, as taxas podem mudar, e uma pequena diferença hoje pode se transformar em milhares de reais no futuro. Por exemplo, uma diferença de 0,1% em um investimento de R$1 milhão representa R$200 mil em 20 anos. Não é um valor que se possa ignorar. Mas será que vale a pena ficar trocando de ETF só para economizar alguns centavos? Nem sempre. A troca pode gerar custos adicionais como impostos e spread, que podem anular a economia na taxa. O mais importante é manter a disciplina, invista regularmente e escolha um ETF com boa reputação e custos baixos. Além disso, é preciso considerar outros fatores como tributação. Enquanto os ETFs americanos têm isenção de imposto até R$250 mil em vendas anuais,
Os brasileiros sofrem com alíquotas de até 20% sobre o lucro. Por outro lado, contas como a Previdência Privada oferecem vantagens fiscais que podem compensar. E o câmbio? Muitos se preocupam com a variação do dólar, mas a verdade é que no longo prazo, a diferença entre investir em ETFs locais ou internacionais tende a se equilibrar. Nos últimos 3 anos, os ETFs brasileiros de SP500 tiveram um desempenho melhor, mas isso se deve à valorização do real. Quando você converte os ganhos de um ETF americano para reais, o efeito é o mesmo. O que importa é a consistência. O dólar historicamente se valoriza em relação ao real, mas isso não deve ser o único fator na sua decisão. Para finalizar, vamos falar dos ETFs de Nasdaq. Nos Estados Unidos existem 2 opções, o QQQ com cotação mais alta e o QQQM. A boa notícia é que o QQQM tem uma taxa menor, 0,15% contra 0,20% do QQQ, então não há motivo para escolher o mais caro. No Brasil, os ETFs de Nasdaq também têm ganhado espaço, com destaque para o RACH11, que cresceu mais de 13% em volume recentemente. Resumindo, fique de olho nas taxas, evite alavancagem desnecessária e escolha ETFs com boa liquidez e reputação. Pequenas diferenças hoje podem se transformar em grandes economias no futuro. E lembre-se, o mais importante é manter a disciplina e investir com consistência. Seu futuro financeiro agradece. E agora vamos ao que realmente importa: como transformar essas pequenas diferenças em vantagens concretas para o seu bolso. Quando analisamos o Nasdaq 100, por exemplo, a disputa entre gestoras não se resume apenas ao custo. O que muitos investidores esquecem é que, além da taxa de administração, a eficiência na replicação do índice pode fazer toda a diferença. Um ETF com custo ligeiramente maior, mas que acompanha o benchmark com precisão milimétrica, pode entregar um retorno líquido superior ao de um concorrente mais barato, mas com tracking error elevado. No caso dos ETFs de dividendos, como o SCHD, a história se repete, mas com um detalhe crucial. Enquanto alguns investidores se fixam apenas na taxa de administração, esquecem que o dividend yield real depende também da estratégia de reinvestimento e da política de distribuição. O ETF que entrega 4,1% de yield pode parecer mais atraente à primeira vista, mas se o seu custo total é 0,23% contra 0,13% de um concorrente, a diferença de 0,10% ao ano se transforma em milhares de reais a menos no longo prazo. E não se engane, no mundo dos investimentos, 0,10% não é só 0,10%. É dinheiro que poderia estar trabalhando a seu favor, rendendo juros compostos por décadas. Quando falamos de ETFs temáticos, como os de inteligência artificial, semicondutores ou Índia, a lógica muda. Aqui, o custo é apenas um dos fatores, e nem sempre o mais importante. Um ETF de inteligência artificial com taxa de 0,68% pode justificar seu preço se estiver exposto às empresas certas, enquanto um concorrente mais barato, mas com alocação defasada, pode te deixar para trás. Veja o caso dos ETFs de Big Tech. Enquanto alguns replicam o índice de forma passiva, outros ajustam dinamicamente suas posições, incluindo empresas como Cloudflare ou Netflix que não aparecem nos top 5 dos concorrentes. Essa diferença de composição pode significar 5% a 10% a mais de retorno em um ano, algo que nenhuma taxa de administração, por mais baixa que seja, consegue compensar. E o que dizer dos ETFs de renda fixa, como os de títulos do Tesouro Americano? Aqui a matemática é implacável. Com yields historicamente baixos, uma diferença de 0,10% na taxa de administração pode representar 20% a 30% do rendimento bruto. Se você está investindo em um ETF de treasuries de 30 anos, por exemplo, e paga 0,40% ao ano em vez de 0,30%, está literalmente doando parte do seu retorno para a gestora. E o pior? Muitos investidores nem percebem porque olham apenas para o yield nominal, sem considerar o impacto do custo no retorno líquido. A verdade é que não existe ETF perfeito, mas existe o ETF certo para o seu perfil. Se você é um investidor de longo prazo, focado em SP500 ou Nasdaq, a prioridade deve ser custo baixo mais alta liquidez mais tracking error mínimo. Já se está buscando exposição a setores específicos, como inteligência artificial ou Índia, o foco deve ser na composição da carteira e na capacidade da gestora de capturar as melhores oportunidades.
E se o seu objetivo é renda passiva, como nos ETFs de dividendos, o ideal é equilibrar yield atrativo mais custo competitivo mais consistência na distribuição. Mas aqui vai um alerta: não caia na armadilha da troca constante. Muitos investidores ficam obcecados em buscar o ETF mais barato do mês sem perceber que cada movimentação gera custos de corretagem, impostos e, principalmente, a perda da magia dos juros compostos. Se o seu ETF atual tem uma taxa 0,10% mais alta que o concorrente, mas já está posicionado há anos, trocar por uma economia marginal pode sair mais caro do que manter a posição. A menos, é claro, que a diferença seja superior a 0,5% e persistente por vários meses. Aí sim, vale a pena considerar a mudança. E por falar em consistência, lembre-se, o melhor ETF é aquele que você mantém. Não adianta escolher o mais barato, o com maior yield ou o mais inovador se você não tiver disciplina para segurar durante as crises. O mercado não perdoa quem vende na baixa por medo ou compra na alta por euforia. Por isso, antes de se preocupar com taxas ou composição, pergunte-se: eu vou conseguir manter esse investimento por 5, 10, 20 anos? Se a resposta for sim, você já está à frente de 90% dos investidores. Para fechar, uma dica de ouro: monitore, mas não se paralise. É importante acompanhar as mudanças nas taxas, a evolução dos ativos sob gestão e a performance dos ETFs, mas sem cair no erro de microgerenciar cada detalhe. O mercado é dinâmico, e o que é melhor hoje pode não ser amanhã. Mas isso não significa que você deva ficar trocando de posição toda semana. Defina seus critérios, escolha com cuidado e deixe o tempo trabalhar a seu favor. E se ainda tiver dúvidas sobre qual ETF escolher, lembre-se, o mais importante não é acertar 100% das vezes, mas evitar os erros que destroem patrimônio. Taxas altas, liquidez baixa, tracking error elevado e falta de disciplina são os verdadeiros vilões. Fuja deles e o resto virá naturalmente. Agora, é hora de agir. Revise sua carteira, compare os custos, avalie a composição dos seus ETFs e faça os ajustes necessários, mas sempre com um olho no longo prazo. Seu futuro financeiro não se constrói com decisões impulsivas, mas com escolhas inteligentes e consistentes. E lembre-se, cada real economizado em taxas é um real a mais rendendo juros compostos. No fim das contas, é isso que fará a diferença entre um patrimônio mediano e um verdadeiramente extraordinário.